Quem trouxe a palavra do Senhor, eu quero falar de um título da pessoa do Espírito Santo. João 14, 16, João 14, 26, João 15, 26 e João 16, 7. João 14, 16. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo para fazer o que o Senhor quiser, Espírito Santo. Fala conosco, nos toca, se revela para nós, no nome de Jesus. João 14, 16 diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Próximo capítulo, João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém, queridos? Aqui Jesus, ele está na noite que ele ia ser traído, ele estava no cenáculo, e foram as mensagens mais profundas do Senhor Jesus. Foi a mensagem do cenáculo. Foi o texto que corresponde desde o capítulo 13 até o capítulo 18, quando ele saiu do cenáculo e foi para o Monte das Oliveiras. Aqui Jesus, ele entregou as chaves mais importantes, os ensinos mais profundos. Ele estava sentado com eles na mesa. Foi o momento que ele antecipou a Páscoa. Foi o momento que ele estava trazendo os fundamentos para uma transição. Uma transição que seria muito difícil para os discípulos, porque aquele companheiro que estava com eles todo o tempo, 3 anos e meio, ia para a cruz. Ia ser um choque, porque eles deixaram tudo para estar com Jesus, e de repente a crucificação seria algo terrível, massacrador, algo que ia roubar os sonhos, as esperanças. Então Jesus estava nesse momento transicionando, e ele começou a trazer algumas coisas, as coisas mais importantes que ele queria que permanecesse para os seus discípulos. E aqui Jesus, ele começa a falar com muita clareza de uma outra pessoa que viria, que ia continuar o ministério dele. E ele chama o Espírito Santo, que é uma pessoa, terceira pessoa da Trindade. Ele chama, aqui dá o título de Consolador. Por 4 vezes Jesus, ele fala do Consolador. Essa é uma palavra que eu queria trazer para vocês, uma palavra grega, uma palavra que é a junção de 2 palavras, que é muito mais profundo do que apenas Consolador. Consolador dá assim uma ideia de alguém que enxuga as lágrimas, e é alguém que enxuga as lágrimas. Dá a ideia de alguém que abraça, e é alguém que abraça. Consolador dá a ideia de alguém que encoraja, que dá uma palavra de ânimo, e ele traz palavras de ânimo, ele é encorajador. Consolador dá a ideia de alguém que está ali, que senta do teu lado, às vezes só para te ouvir, o Consolador. Queridos, e ele é tudo isso, mas é muito mais do que isso. A palavra grega é muito mais profunda. Os adjetivos que foram compostos nessa palavra grega, que Jesus liberou sobre o título do Espírito Santo, é algo muito mais profundo. É a junção de 2 palavras. Eu quero trazer aqui para vocês Paracletos. Paracletos é o nome Consolador. Então o Espírito Santo é o Paracleto. Mas quando nós vamos pegar o primeiro de trás para frente, a palavra kletos. Kletos é a palavra que significa aquele que foi chamado. Aquele que foi chamado para estar perto.
aquele que foi convocado para estar do lado, muito perto, aquele que foi designado, aquele que tem uma missão de estar do lado de alguém. Então o Espírito Santo, ele recebeu o kletos, aqui a palavra kletos, ele foi designado pela Trindade para estar bem perto, tão perto, que ele não quis ficar apenas entre, ele veio para habitar em nós. Uma pessoa que veio para estar muito perto de cada um de nós. Foi uma missão, uma comissão, ele foi convocado para isso. É algo que os céus estabeleceu. Agora, Espírito Santo, nós estamos decidindo aqui no Conselho da Trindade que você vai estar do lado de cada um que me aceitar como Senhor e Salvador. Que você vai andar dentro deles, que você vai se relacionar próximo a eles, que você vai conviver com intimidade com eles. Você é o kletos, o chamado e designado para estar muito perto de mim e de você. E o para, queridos, é muito mais do que consolador. Para tem muitos adjetivos importantes, e todos eles faz parte da pessoa do Espírito Santo. O para significa ajudador, assistente, advogado, amparador, juiz, conselheiro, comunicador, prestador de socorro, defensor, amigo. O Espírito Santo, ele é tudo isso e muito mais. Ele foi chamado para estar perto, o kletos. Mas ele foi chamado para estar perto para proteger, socorrer, auxiliar, defender, proteger, comunicar, trazer mensagens, encorajar. Todas essas coisas ele veio para fazer algo na minha vida e na tua vida, para continuar o ministério do Senhor Jesus. O livro de Atos, que tem 28 capítulos, foi escrito, e está escrito Atos dos Apóstolos, mas na verdade, se você for ver, tem quase 100 menções falando do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque são os atos do Espírito Santo de Deus, onde a igreja primitiva deixou registrado como que eles foram desenrolando a igreja, depois da descida do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Mas nós continuamos fazendo o Atos 29, o Atos 30, porque o Espírito Santo continua no meio do seu povo, agindo no meio da igreja. Uma pessoa que foi designada pelos céus para estar muito perto de você. Queridos, eu penso que não tem jeito de ter solidão se você tiver comunhão com Ele. Não tem jeito de ter desamparo se você tiver consciência dEle. Não tem jeito de você se sentir perdido se você estiver direcionado por Ele. Não tem jeito de você se sentir abandonado se você tem um relacionamento real com Ele. Por isso que o desafio é nós não apenas termos uma informação, mas andarmos debaixo de um relacionamento com essa pessoa maravilhosa chamado Espírito Santo de Deus, o Paráclito. Se você precisa de um advogado, ele é um advogado. Precisa de um juiz, ele é juiz. Precisa de um socorro, ele é socorro. Precisa de um amigo, ele é um amigo. Ele é o próximo, é um amigo e baita amigo, é um amigo poderoso. Criador dos céus, da terra, do mar. Um amigo poderoso. E eu quero pegar essas 4 menções, onde Jesus chama o Espírito Santo de Paráclito, de Consolador, para trazer as verdades que está contida nesses versículos. O primeiro, João 14:16, Jesus falou assim: eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, com a finalidade que Ele esteja para sempre convosco. Amados, primeiro que quando o Senhor, ele está falando ali com os apóstolos, está falando com os discípulos, está falando assim no versículo 18 mais à frente: não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês desamparados, privados de liderança, de guia, de tutor. Eu vou orar e o Pai vai mandar outro Consolador. A palavra grega para esse outro aqui não é um outro diferente, não é um outro
uma outra pessoa. Não. Tem duas palavras para o outro no grego. Tem o héteros, que é um outro diferente, uma outra coisa, uma outra pessoa. E tem o allos, que é um outro igual. Então, uma uva de um cacho de uva, você vai pegar uma outra uva, é um allos. Uma cadeira exatamente igual a outra é uma allos. É uma outra cadeira, uma cadeira igual. Jesus, ele fez uma citação. O Pai vai enviar um outro exatamente igual a mim, que vai estar com vocês em algum momento, em alguns finais de culto, quando descer ali aquele arrepio, é isso? Que vai vir quando você receber uma bênção, e você vai sentir ali aquela alegria, e você vai saber que Ele está ali. Naquele momento de louvor tremendo, e você vai sentir aquela moleza nas pernas, e você vai ser visitado ali por Ele. Falou, não, o Pai vai mandar um outro igual a mim, uma pessoa igual a mim, que faz tudo o que eu faço, que pensa tudo o que eu penso, que fala tudo o que eu falo, que opera da mesma forma que eu operei, que ama do jeito que eu amei. E essa pessoa vai estar exatamente o tempo todo com vocês, para sempre com vocês. Não ficarão órfãos, não ficarão privados de socorro, de amparo, porque um outro igual a mim estará com vocês para sempre. Faz sentido? Eu não sei vocês, eu fico encorajado com isso. João 14, 26 vai falar de novo do Consolador. Diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Queridos, aqui vai falar que esse outro que vai vir, ele conversa. Esse outro que vai vir, ele fala. Vai vir e veio. E ele ensina. E ele ensina as coisas da palavra. Não, ensina todas as coisas. O Espírito Santo, Jesus falou assim, ó, esse Consolador, esse Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas. A gente precisa entender que Ele é o professor, Ele é o rabi, Ele é o mestre, é o conselheiro, é aquele que vai trazer luz, direção, aquele que vai trazer respostas. Amados, eu não sei você, mas Deus, Ele tem ficado negligenciado nesse lugar de relacionamento. Porque você imagina, o Espírito Santo veio para ensinar todas as coisas, e a gente não para ouvir o que Ele tem para ensinar. Ele veio para trazer à memória tudo que Jesus falou, e a gente não para ouvi-lo. A palavra fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo. Ele quer dizer, Ele quer falar, Ele quer ensinar, mas nós temos que parar para ouvi-lo. É um pouco mais profundo do que orar. É você ter um coração desejoso de ouvi-lo, de aprender com Ele, de falar, Espírito Santo, tu és o meu professor, aquele que me ensina todas as coisas, que me ensina, né, não só a achar uma vaga. Espírito Santo prepara uma vaga para mim no carro. Espírito Santo, perdi a chave, onde está? Nessas horas a gente pede, mas e Ele mostra onde está a chave. Ele prepara a vaga do carro. Tem gente que fala assim, para quem vai importunar Deus com essas coisas? Deus tem tanta coisa séria para responder, para fazer. Deus, Ele conta, Ele fica todo dia contando quanto cabelo que caiu, né? Do pastor Esteu, cada dia fica mais fácil de contar, né? Então assim, e fica todo dia contando, hoje tem 2.264, hoje tem 2.100, Ele conta todo dia, né, pastor Esteu? É por isso que eu não deixo meu cabelo branco, nem o dele, senão vai estar igualzinho. Minha esposa, não sou eu que pinto não, minha esposa que pinta meu cabelo, viu gente? Mas o que acontece? Deus é tão detalhista que Ele fica contando todo dia. Você sabe que todo dia cai cabelo na tua cabeça, não sai? Então todo dia Deus conta de novo o teu cabelo. Tão detalhista. Então, queridos, todas as coisas são todas as coisas. Todas as coisas subentende-se um relacionamento, subentende-se uma conversa, subentende-se um amigo, professor. Jesus estava falando assim, ó, vocês não me chamam de rabi, de mestre, não fica perguntando para mim o tempo todo, o que significa isso, significa aquilo outro. Todo judeu
faz pergunta o tempo todo. O judeu é curioso. E todo rabi judeu fala tudo em parábola, enigmas, linguagem metafórica. E tudo ali são charadas que precisa ser consultado o rabi separado para perguntar o que significa. O Espírito Santo é a mesma coisa. A nossa vida é um labirinto, gente. Mas Ele quer nos ensinar o caminho. Ele quer falar com você. Ele quer que você pare para ouvi-lo. Ele quer que você dedique tempo para esse lugar. Queridos, eu quero que você, ouça essa palavra. Porque há uma dor no coração de Deus de ser negligenciado naquilo que Ele mais queria fazer. O que Ele mais quer fazer comigo, com você, é esse relacionamento. De nos guiar em todas as coisas. De nos ensinar todas as coisas. Que mais a fala do Paráclito, gente? João 15. Eu falo João, quase que o João levanta aqui e fica em pé, né? João 15, versículo 26. Quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que é dar testemunho? Jesus estava falando assim, ó, o Espírito Santo vai vir para dar testemunho de mim. Por quê? Porque Jesus ia ser assunto aos céus, ia ser levado aos céus. E agora o Espírito Santo ia dar testemunho do quê? Que Jesus está vivo. Testemunho do quê? Da ressurreição. E nós temos o testemunho da ressurreição de que maneira? Cada vez que Deus ele traz uma evidência, um toque, uma resposta, uma ação sobrenatural, é o testemunho de Jesus. Porque tudo que o homem recebe, lá João 3,27 fala assim, ó, o homem não pode receber coisa alguma aqui na terra se do céu não lhe for dado. Então tudo que a gente recebe de bom vem do céu e vem por causa da graça de Jesus. É por causa do Cordeiro que foi morto até antes da fundação do mundo, na eternidade, que você pode acessar coisas boas, que eu posso acessar coisas boas. Tudo de bom que acontece na tua vida vem da parte de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Tudo vem de Deus. E vem por causa da graça, do favor, que foi liberado em Cristo Jesus. No Cordeiro que foi morto, levando os meus pecados e as minhas maldições, para liberar as bênçãos sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então nós vemos que o Espírito Santo ele vai dar testemunho da ressurreição. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou maravilhado com isso. Todos os dias, eu posso falar todos os dias, sem medo de estar exagerando. Eu vejo o Espírito Santo dando testemunho de Jesus, testemunho da ressurreição. Todos os dias tem um toque, tem uma voz, tem uma revelação, tem uma cura, tem um milagre. Todos os dias. São testemunhos, essas evidências sobrenaturais. É o Espírito Santo mostrando, olha, sabe o Redentor de vocês? Ele vive. Sabe o Senhor de vocês? Ele vive. Nós não servimos a um Deus morto, servimos a um Deus vivo. E o Espírito Santo, ele produz evidências para mostrar que o nosso Redentor, ele vive. Que o nosso Redentor, ele anda no meio da igreja. Que o nosso Redentor toca. Gente, o dia que eu oro e eu não sinto a presença de Deus, eu fico mal. O dia que eu oro e meu tempo de oração, minha devoção não alcança esse lugar da presença de Deus, eu fico mal. Por quê? Porque não tem nenhum lugar, nenhuma sensação melhor do que a presença de Deus. E quem dá testemunho disso? O Espírito Santo. Ele foi enviado para dar testemunhos disso. Eu fico maravilhado com Deus. Quem veio terça-feira, no culto, terça-feira à tarde? Isso, glória a Deus. Terça-feira eu fui dar um testemunho aqui, e eu quase caí do cavalo. Nós tivemos ministrando lá em Pereira Barreto, e aconteceu que lá na cidade, lá, tinha muitas pessoas com bico de papagaio, hernia de disco, não sei porquê. Muita gente assim. E Deus deu uma unção para curar um e curou todos. Foi a coisa mais linda. Foi curando um atrás do outro. Aí,
Silvana da CCM pediu para ir lá também. E todo o pessoal que nós oramos por coluna, todos foram curados de manhã. Mais um monte de gente curada da coluna de manhã. Aí eu peguei, na terça-feira, eu imaginei que ia ter uns 4 com dor nas costas. Falei assim, gente, todo mundo com dor nas costas vem desse lado aqui, porque já que Deus curou todos lá em Pereira Barreto, e curou também nessa manhã, vai curar aqui também. O Pola estava atrás, né, Pola? Quantas pessoas deu ali, Pola? Quase 200, vou falar a verdade, Pola. Gente, acho que deu Rose, umas 40, 50 pessoas. Falou, meu Deus, metade da igreja. Até eu falei assim, eu que vou orar pela coluna. Você estava aqui, né? Eu vou orar para a coluna. O Joãozinho veio até me socorrer. Obrigado, João. Porque deu tanto, falei, não sabia que o povo estava tudo bichado da coluna. Mas quem estava ali viu. Quantos foram curados, Pola? Todos. O Pola ficou sentado aqui, ó. Todos foram curados. Todos foram curados. Todos com dores, na hora ali foram curados. O Espírito Santo que faz isso, não tem nada a ver comigo. Ele dá testemunho da ressurreição. O Espírito Santo veio, quando vier, e ele veio. Ele quer fazer isso com quem? Com todos nós. Por quê? Porque não tem nada a ver com o Kleber, não tem nada a ver com o Aristeu, não tem nada a ver com a Rose, tem a ver com ele. Ele faz aquilo que Jesus fazia. Ele opera o que Jesus operava. E Ele está onde? Dentro de você, dentro de você. Nós não podemos restringir nem limitar, nós podemos apenas crer. Se você crê, tudo é possível, aquele que crê. Amém, queridos? O último texto aqui do Consolador está em João 16, 7. Esse também é maravilhoso. Jesus disse assim, ó: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Queridos, a palavra aqui convém é sunfero, e é uma palavra que significa assim: convém que eu vá. Convém que eu vá. Essa palavra quer dizer o seguinte: é mais útil, é mais produtivo, é mais construtivo, vai contribuir mais se eu for. Se eu for, ele está querendo dizer o seguinte, ó: eu estou indo para o Pai, eu estou partindo, indo para o Pai, eu vou morrer, eu vou para o Pai. E convém que eu vá. Mas esse convém está querendo dizer o seguinte, ó: vai ser muito mais útil para vocês, mais vantajoso para vocês que eu vá. Porque se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo para vocês todos, que vai estar com vocês o tempo todo. Sabe o que Jesus queria dizer, queridos? Ele queria dizer o seguinte: que ele estava ali com eles, limitado como homem, no tempo e no espaço. Jesus podia estar só num lugar só, como homem. Falou: eu estou com vocês aqui, e vocês estão comigo. Tudo bem, mas vocês vão ser dispersos e depois vão ser enviados. E vai ser muito mais útil, vai contribuir mais. Porque eu vou estar, pelo Espírito Santo, com cada um de vocês, aonde vocês estiverem. Eu não vou estar só limitado a estar com vocês 12. Eu vou estar com vocês e vou estar com todos que nascerem de novo. Aonde vocês estiverem, aonde tem um crente, ali Jesus está. Aonde tem um homem e uma mulher nascida de novo, ali Jesus está. Convém que eu vá, porque se eu for, o Espírito Santo vem e Ele vai me revelar. E eu vou vir com Ele para habitar em vocês, para fazer as mesmas coisas. Amém, queridos? E fala que quando Ele vier, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai, não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo está julgado. Jesus, ele traz 3 verdades. O Espírito Santo, ele vai mostrar para nós, para os nascidos de novo, o pecado. Quando nós erramos, queridos, e você está em comunhão com Deus, Ele fala de uma forma amorosa, mas fala. Ele aperta o teu peito, te dá um nó na boca do estômago,
te dá uma tristeza, pesa os teus ombros, pesa a tua consciência. Ele dá um sinalzinho vermelho, ele dá o grito do galo lá dentro, mostrando que nós erramos. Pedro, quando errou, o galo cantou, né? Ele faz o barulho do galo dentro de nós, falando assim, ó, pecado, pecado, pecado. Ele fica sinalizando, porque Jesus falou assim, ó, eu vou para o Pai, então o Espírito Santo vai trazer para vocês o que é pecado. Quando vocês tiverem comunhão com Ele, vocês vão ser convencidos do pecado, vão ser convencidos da justiça, porque nós não sabemos direito o que é certo, o que é errado, em ambos os aspectos, em todos os aspectos, mas o Espírito Santo, ele tem uma régua, ele tem um prumo, e ele mostra a justiça, ele nos ensina o caminho da justiça. Jesus falou assim, quando eu estava com vocês, eu andava com vocês, e vocês olhavam para mim e sabiam que era o caminho da justiça, mas agora eu vou para o Pai, vocês não vão me ver, mas o Espírito Santo vai trazer para vocês a justiça, o caminho da justiça, o andar da justiça, o respirar da justiça, a motivação da justiça, o comportamento da justiça. E Ele vai trazer também o juízo. Esse juízo aqui é um juízo condenatório. Ele fala assim, olha, depende do nível de endurecimento, ele vai trazer o juízo condenatório, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Está falando de um juízo condenatório. E está falando que o diabo já foi julgado, condenado. Mas em Mateus 25, 41 diz assim, que muitos que chamam Senhor, Senhor, Ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Quer dizer, o diabo, ele já recebeu a condenação do lago de fogo e enxofre. Mas quem sabe andar em conformidade às obras do inimigo, em contradição à vontade de Deus, em endurecimento, aquilo que o Espírito Santo promove, porque ele promove ele promove um toque de pecado para nós, para mostrar o nosso pecado, um toque para revelar o nosso pecado, para nos levar ao arrependimento. Mas a pessoa que não tem arrependimento, ela vai ter juízo. Quem não é levado ao arrependimento vai ser levado para o juízo. Mas o juízo, o Senhor falou que nunca foi propósito de Deus levar nenhum homem para o inferno. Nunca foi propósito do papai levar ninguém para o inferno. O inferno foi preparado para o diabo. Ele que foi condenado e julgado. Mas o Espírito Santo, ele vai mostrar para nós todas as coisas, para nos livrar do juízo. Versículo 12 fala assim, ainda muitas coisas eu tenho que vos dizer, mas vocês não têm condições de entendê-las agora. Tem coisas que a gente só vai entender quando o Espírito Santo estiver nos revelando. Tem coisa, querido, que a gente quer entender, mas a cabeça humana não entende. A gente, é tão difícil. Eu gosto de ensinar das coisas dos sobrenaturais, das coisas dos dons, das coisas do Espírito Santo. Mas mesmo a gente tendo embasamento bíblico, as pessoas muitas vezes recusam a entender, ou não conseguem entender, porque são coisas espirituais, que são discernidas só espiritualmente. Mas só o Espírito Santo pode trazer o discernimento daquilo que é a palavra que foi inspirada por Ele mesmo. E no versículo 13 fala assim, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tem ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Outra coisa maravilhosa do Consolador, fala que Ele vai guiar em toda a verdade. E sabe como que Ele guia? Ele escuta tudo. Ele não fala de si mesmo, mas Ele escuta tudo. Tudo quanto Ele tem ouvido, Ele vos anuncia. Aonde que o Espírito Santo ouve para nos anunciar? Aonde que o Espírito Santo escuta tudo que Ele tem ouvido? Aonde? Tem um conselho na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o tempo todo estão em conselho. Um conselho confidencial, um conselho de amor, um conselho de construção, um conselho de restauração, conselho da glória. Não sabemos que nome pode ser esse conselho. O conselho perfeito. E tudo que Ele ouve nesse conselho, Ele vem e quer falar para mim e para você. Gente, eu não sei, mas para mim isso é maravilhoso. Tudo que Ele escuta ali no conselho da Trindade, tudo que o Pai pensa ao meu respeito, Ele quer falar para mim. Tudo que Jesus conquistou de herança, Ele quer falar para mim.
falar para você tudo. Ele não fala de si mesmo, mas só daquilo que ele ouviu ali no conselho. Ele pega e anuncia. Jesus fala assim, ó, tudo que meu Pai tem é meu, por isso eu vou-lo disse. Ele vai anunciar. Ele vai anunciar tudo que Jesus conquistou, ele vai anunciar. Anunciar aqui, queridos, a palavra é tornar evidente, fazer conhecido. O Espírito Santo, tudo que Jesus conquistou, ele quer que você acesse. Ele quer que você acesse a tudo que Jesus conquistou. Eu oro todos os dias por isso. Eu oro 1 Coríntios 2,12, eu falo, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que conheçamos tudo o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Tem uma herança gigantesca, tem um depósito maravilhoso. Você falou, tudo que o Pai tem é meu. E eu tenho dito que Ele vai manifestar para vocês, vai mostrar para vocês, vai trazer para vocês tudo que é meu. Agora, a pergunta-chave é, como que a gente não acessa isso? Nós não acessamos isso, sabe por quê? Porque nós estamos negligenciando o relacionamento com Ele. Negligenciamos essa intimidade que Ele veio fazer. Se Ele foi designado para estar muito perto, é porque nós temos que estar perto dEle. Queridos, eu quero encerrar com um versículo, Tiago 4, versículo 5. Quero encerrar com esse versículo, Tiago 4, versículo 5. A minha tradução, João Ferreira de Almeida, que é mais próxima aqui do grego, aquela antiga, revista e corrigida, diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito Santo que Ele fez habitar em nós. O apóstolo Tiago, ele está falando que não era para amar as coisas do mundo, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele anseia e tem ciúmes. Duas palavras fortes aqui. Ele habita em mim, ele anseia por mim, e ele tem ciúmes de mim. Quando nós vamos analisar isso aí, eu quero que você preste bem atenção aqui. Parece algo contraditório, mas fala que ele habita em nós e anseia por nós. Sabe o que é ansiar? Ansiar é ter saudade, é ter vontade de estar perto. Quando você anseia, eu anseio esse encontro, eu anseio o culto de quinta-feira do avivamento, eu anseio, né? Quando você anseia alguma coisa, uma viagem, você tem saudade, ou anseia encontrar alguém que você tem saudade, ou quer fazer aquele encontro, anseia. É um desejo de ter aquele encontro. Mas onde que ele está? Ele está dentro de mim, e às vezes está dentro de você, e às vezes está ansiando, está com saudade de você. Parece contraditório, mas ele pode estar dentro de você, e você está tão longe dele, que ele fica com saudade de você mesmo. Ele às vezes é tão deixado de lado, que ele anseia. Ele anseia, ele tem saudade do relacionamento, saudade da intimidade, saudade do compartilhar, saudade do companheirismo, saudade do teu coração, saudade das tuas palavras. Sabe quando mora junto com a pessoa, mas só compartilha a casa, ninguém conversa, ninguém fala, coisa fria. E você pode ter saudade, pode ser viúvo, casado, porque não tem compartilhamento. E o Espírito Santo, ele mesmo habitando em nós, ele pode ansiar por nós. E não só ele pode ansiar por nós, mas a palavra fala que ele tem ciúmes. Ciúmes, queridos. O que é ciúmes? Ciúmes é quando você está sendo trocado. No relacionamento, está sendo trocado por outro, por outra. Quando você está sendo deixado de lado por outra coisa. Eu lembro uma vez, vou contar aqui, que no começo do casamento teve uma temporada que a gente, meu Deus do céu, que luta. E muita luta. E minha esposa sempre brava comigo naquele período. E nós tínhamos um cachorro, um cocker, um preto, o Duque.
E ela fazia carinho no cachorro. E vem cá, Duque, e fazia carinho no cachorro, e tal, e tal. E eu só olhando ali. Chegava em casa, era só paulada. E o cachorro, vem cá, cachorro, vem cá. Aí um dia, estou sozinho, entrando em casa, o cachorro veio perto de mim. Eu, pum, dei um bicudo no cachorro. Aí eu parei e falei assim, o que eu fiz? Falei, eu estou batendo no cachorro. Eu falei, eu estou com ciúme do cachorro. Eu falei, Deus, me perdoa, estou com ciúme do cachorro, misericórdia. Então, o Espírito Santo, ele tem ciúmes. Quando você se sente trocado por algo. Gente, tá tudo bem, viu? Meu casamento maravilhoso, minha esposa me ama, eu amo ela também. Essas coisas acontecem para ficar divertido. Não é verdade? Vocês são casados, sabem disso. Depois que eu matei o cachorro, resolvi o problema. Pastor Isseu já deu a solução. Não, mas não chegou a matar o cachorro, não. Mas o que eu quero dizer, o Espírito Santo tem ciúme, por quê? Porque às vezes nós estamos trocando ele. Trocando ele. Trocando ele por outro passatempo. Trocando ele por outro amor. Trocando ele por outro relacionamento. Trocando ele. Eu quero falar para você, quando fala amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e acima de todas as coisas, a pessoa de Deus que veio estar mais próxima de mim, de você, é o Espírito Santo. Ele tem que estar acima de todos os relacionamentos. Ele não tem que ser alguém mais no teu ciclo. Ele tem que ser o primeiro. Deus é o primeiro. E às vezes quando ele não é o primeiro, ele sente o que? Ciúmes. Quando nós temos outros prazeres que nós colocamos, outros prazeres da carne que a gente fica ali trocando o prazer do Espírito pelos prazeres da carne. Quando nós buscamos outras fontes e não buscamos todas as fontes dele. Nós entramos nesse lugar de desprezá-lo e ele tem o que? Ciúmes. E é uma tortura, sabe por quê? Porque não é alguém que está com ciúmes doentio, não é alguém que está com ciúmes ilusório. Tem gente que tem ciúmes doentio, ciúmes ilusório. Não, ele tem um ciúmes real. E ainda por mais, ele está dentro de mim, me assistindo. Assistindo o meu coração, as minhas intenções, as minhas paixões, as minhas inclinações. E ele sente toda a dor, porque ele está, entre aspas, dentro da gente. Não é prisioneiro, porque o Espírito Santo é o Senhor. Mas ele está dentro de mim, sentindo todo o abandono que eu libero, ou todo o amor que eu libero. Por isso eu quero desafiar você nessa noite, a um relacionamento com esse Paráclito, com esse Consolador. Porque Deus falava que muitos vão experimentar um novo nível de intimidade com os céus. Todas as coisas, todas as conversas, em todo o tempo. Sabe, acordar, bom dia Espírito Santo, e vai conversando, e vai tirando o mau humor, né? Porque uns acordam com mau humor, outros acordam felizes, né? Mas vai dando bom dia para ele, vai conversando com ele, vai pedindo para ele ir à frente, vai, sabe, colocando ele em todas as coisas, vai consultando ele, vai pedindo mais dele. Porque eu quero que você entenda, ele é muito maior do que a gente imagina. Fala que os céus, todo o universo foi medido a palmo da mão de Deus. Quer dizer, tudo que foi criado, que está em expansão, é só os 15 centímetros da mão de Deus. Mediu todo o universo a palmos. Então você pode pedir mais dele. Espírito Santo, eu quero mais de você. Eu sei que o Senhor tem mais. Eu sei que o Senhor é mais. Eu sei que o Senhor pode mais. Eu quero mais de ti, Espírito Santo. E aí você vai começar a ver as grandezas que ele pode fazer na sua vida. Vamos se colocar em pé, queridos. A Heidi Baker, ela pegou uma frase que eu tomei para mim, que ela falou assim, que a alegria dela é abrir a porta e deixar o Espírito Santo fazer todas as coisas. Ela falou, a alegria dela é assistir o Espírito Santo fazendo. Porque nós não podemos fazer nada, mas nós podemos abrir a porta e deixar ele fazer. Nós podemos abrir, emprestar a mão, a boca e o coração e deixar ele fazer. Mas para isso nós temos que cultivar uma intimidade, um relacionamento.
Tem pessoas que acham que essas coisas dos céus, desse relacionamento sobrenatural, é algo que a gente fica cultivando porque quer se aparecer. Queridos, de maneira nenhuma. Nós só queremos uma coisa, que Ele apareça. Eu quero gastar a minha vida, eu quero morrer para Ele aparecer. Porque o que importa é que Ele apareça. Se você tiver um relacionamento com Ele, Ele vai aparecer. Se você gastar tempo, intimidade com Ele, Ele vai aparecer. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Será que Ele está dentro de você, com saudade de você? Será que Ele está dentro de você, ardendo em ciúmes, sentindo a tristeza de estar sendo trocado? Às vezes está dentro de você sentindo aquela tristeza: eu estou sendo trocado. Estou sendo trocado por outro amor, por outra pessoa. Eu quero desafiar você nessa noite. Você que deseja um relacionamento maior com o Espírito Santo. Você que quer parar de deixá-lo de lado e falar: Espírito Santo, eu quero que, como Jesus foi para os discípulos, o Senhor seja para mim. Se você entendeu essa mensagem, quer estabelecer isso como uma regra de vida, você pode falar: Espírito Santo, eu não sei como isso vai acontecer, mas eu quero que, da mesma forma que 24 horas por dia Jesus estava com os 12, eu quero que o Senhor esteja comigo. Como Jesus guiava, falava, encorajava, ensinava, ministrava, eu quero que o Senhor seja assim na minha vida. Se você tem esse desejo de viver essa realidade, vem aqui para frente. Você que está nos assistindo em casa, eu quero que você também agora, se posicione. Nós vamos orar junto com todos que estão vindo aqui para frente. Você que deseja esse relacionamento totalmente diferente do que você já teve, quero que você venha para frente aqui, venha para frente. Queridos, eu quero estar nesse apelo, porque eu quero que o Espírito Santo seja o que Jesus foi para os apóstolos. Eu quero isso na minha vida. Eu quero estar nesse apelo com vocês, porque esse é o sonho do meu coração. Se isso é o anseio do teu coração, vem aqui à frente. Vem, nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Os intercessores, vamos estar orando, ministrando essas vidas. Os pastores, por favor, nos ajude a estarem orando pelas pessoas. Não vamos orar agora por os enfermos. Não traga celular para gravar a oração agora. Nós vamos orar pelo apelo. O apelo é a tua comunhão com o Espírito Santo. Tá certo, queridos?